Então, hoje é dia 31 de julho, Paulo Estevão. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma prece. Então, mais uma vez, concentradas, reunidas, em nome de Jesus e dos seus ensinamentos, rogamos aos nossos guardiões espirituais, aos guardiões espirituais de nossas famílias, de nossos entes queridos, para que nos abençoem, estejam conosco, nos induzam e nos conduzam ao bom entendimento, para que possamos extrair ao máximo as lições aqui passadas por Emmanuel e que possamos não apenas alcançar a compreensão, mas também que possamos trazer para as nossas almas, para o nosso coração, essas lições de humildade, de caridade, de compaixão, mas sobretudo de fé, e assim nos sentirmos fortalecidos mediante os desafios de cada um. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, gente, olha só. Estamos nós aqui ainda. Tô gravando? Tô. Estamos nós aqui ainda no capítulo 6, ante o Sinédrio, ano 35, que é quando Paulo, então, quer dizer, ainda Saulo, ele traz, ele convoca Gesiel, agora Estevão, para ser arguído, né, mediante o Sinédrio. E Estevão, como Emmanuel descreve aqui, Estevão sempre tranquilo, sempre sereno, respondendo todas as questões, não de ordem pessoal, mas respondendo as questões no que tange a defender o Cristo. Tudo aquilo que se fala com relação à pessoa dele mesmo, ele não rebate, mas ele defende, sim, o trabalho, né, do mestre. E aqui, só para a gente retomar só um pouquinho da última vez que a gente leu, né? Eu não sei qual é o livro que vocês estão, mas eu estou na página 104, quando Emmanuel fala assim: o pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus, ou seja, ele estava sendo fisicamente agredido por Saulo, né? Então ele dizia que o pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Eu acho interessante quando Emmanuel escreve sempre muito bem, então quando ele usa as palavras, ele usa de forma bastante precisa. Então, aqui ele sempre vem descrevendo Gesiel, falando de sua serenidade, de sua tranquilidade. Ele não guarda raiva, ele não guarda rancor. Mas nesse momento aqui entrou essa palavra, implorava, como quem disse assim: poxa, ele estava sendo humilhado e estava sendo agredido na frente de todos os doutores da lei. E, e quando ele fala assim, implorava, você pensa assim, Gesiel é um cara, um espírito de escola, né? Um espírito elevadíssimo, mas nesse momento aqui mostra totalmente, quando ele implora a Jesus a necessária assistência, ele está mostrando aqui o lado humano, né? Quando ele diz assim, a assistência para não se trair o testemunho. Ele sente, não é porque ele é um cara super de moral super elevada que ele vai
parecer como às vezes aparece nos filmes de Hollywood, né? O santo ali sofrendo, mas sofrendo com aquela fleuma. Não, ele é um ser humano, ele ali ele está sendo agredido, inclusive moralmente. Então ele sente. A questão é uma pessoa da elevação dele não. A questão é como é que ele vai reagir a esse sentimento, né? Que reação você vai ter. Então, um espírito elevado, ele educa seu sentimento. E é nesse ponto aqui que Gisiel difere da maioria das pessoas que não têm essa maturidade espiritual, né? Ele implora, mas ele se mantém sereno. Implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto nas suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Lembrou os sacrifícios do Pai em Corinto, reviu na imaginação o seu suplício e morte, recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se não só no conhecimento de Moisés e dos profetas, ou reconsiderou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas, tanto conseguira em energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com Cristo no coração. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado como bálsamo da suprema consolação, que é uma coisa que difere dos cristãos de antigamente, né? Assim, eles super acreditavam na continuidade da vida, na questão de que a vida terrena ela é, ela é o que é, tem todas as suas atribulações, mas uma vez passado isso, o que nos reserva são tempos melhores. Então, como eles super acreditavam nessa questão nas promessas do Cristo, eles não se poupavam aos testemunhos, né? Como aqui Emmanuel fala. Entretanto, embora fortaleça. Ana, Oi. desculpa, que eu queria levantar a mão, mas não sei onde faz. Então, quando ele diz assim, os ig- que a gente não parou aqui, né? Você está voltando, né? Eu voltei um pouquinho, um parágrafo. É. Quando ele diz, foi até bom, porque quando ele diz assim, os ignorantes da bondade divina, ele está se referindo até vamos dizer, até Paulo, Até os ignorantes da bondade divina, sim, porque ele estava se referindo a todo mundo do Sinédrio, de porque Sinédrio, é. aquele pessoal, embora se dizia doutor da lei, mas era uma lei mosaica, não era uma lei divina, né? Porque Uhum, se você não compreendia o que era compaixão, então, é, né? tá. Aí o que que ele diz aqui? Embora esses pensamentos acudiam ao cérebro atormentado como bálsamo suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcasse o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Óbvio, ele era um ser humano. Quando lhe observou o pranto misturado com sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se, saciado na sua imensa cólera. Saulo era um atleta, imagina, caindo de punho cerrado no rosto de um cara franzino como Gesiel. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões,
da sua força enrijada nos exercícios do esporte. Ele era um atleta. A serenidade de Estevão perturbou-o ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Então, aqui demonstra super assim, tipo, agora que Saulo tá. Porque Gisele está mostrando para Saulo que todo aquele orgulho, toda a sapiência que ele tinha, na verdade, não servia de muita coisa, porque estava mostrando um lado de Saulo que era totalmente desconhecido, né? Como se ele tá vendo aqui, por exemplo, a serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Ele fica assim, poxa, o cara ele consegue me vencer nos argumentos. Ele entende do Sinédrio, ele não é um doutor da lei, mas ele me venceu nos argumentos e Saulo não estava acostumado com isso. Ele sempre vencia em todas as disputas, né? Em todas as arengas, como eles comentam, as discussões do Sinédrio. E ainda por cima, Gesiel tinha uma paz que Saulo não tinha. Então, isso devia dar um ódio terrível. Inveja, despeito, né? Ele tinha uma inteligência, o Gesiel tinha uma inteligência que Saulo não alcançava, né? Tinha uma razão que Saulo não alcançava. E eu fico pensando, será que ele percebeu que ele estava com orgulho ferido, que ele era orgulhoso? Será que ele chegou a pensar que ele era orgulhoso? Você sabe que eu acho que não, até esse ponto aqui, eu acho que ele ainda se escondia na máscara de que não, eu estou defendendo a lei, né? Uhum. É negação, né? Porque Saulo não era uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa má, né? Ele tá super enganado aqui. É, aí ele continua, esboçando um sorriso de zombaria, advertiu altaneiro, ele era muito orgulhoso, né? Não reages, covarde. Tua escola é também da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza. Então, novamente, enquanto um usa de zombaria, o outro se mostra firme, apesar, né, da dignidade ferida. E aí ele fala uma das frases assim que eu acho mais marcantes do livro, né? Como é que ele consegue ter essa tranquilidade para dizer uma coisa dessa? E aí ele fala: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Gente, isso aqui, para mim, matou Paulo, né? Porque assim, tá, é a mesma coisa dizer assim: olha, você é uma fera, você aqui tá, enquanto você fica usando, como você não tem mais argumentos, você usa de força física para extravasar a sua, né, toda a sua frustração. E quando ele fala que tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa, enquanto a força de Saulo é física, é a força da violência, qual é a força do Cristo? É da moral, né? É a força moral. Então, aqui foi uma luva de pelica, assim, muito bem dada. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. E quando ele fala paz, ele está falando da paz verdadeira, né? A paz que só Jesus, né, pode nos conceder. Bom, e aí ele continua, verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, isso aí deve ter matado Paulo. O doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Fogo nos olhos, literalmente. Parecia, no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos.
dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência, porque ele não aguentava mais perder, né? Ele não aguentava mais ser humilhado no próprio ambiente onde ele era considerado o grande, né? Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, ele ali, ele ouviu essa resposta de Gesiel e aí de soslaio olhou assim, né, para ver onde é que estava a opinião, pela cara do pessoal, a reação do pessoal, onde é que estava a opinião pública, né? Dá Quer até dizer, para imaginar a cena, né? eu sou muito visual, eu fico imaginando tudo, assim, que nem um filme. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou, né, pediu uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou ufano, ou seja, vaidoso, né? Ele se inchou. Analisando a peça condenatória e considerados os graves insultos aqui bolsados ou lançados, como o juiz da causa, rogo seja o réu lapidado. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo, olha só que interessante. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre, né, a proposta, e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel, lembra, Gamaliel era é, o mestre de Saulo, né? E Gamaliel, ele era o neto de Hillel. Hillel foi um dos principais doutores da lei, um dos grandes rabinos do judaísmo da antiguidade, e ele, sim, ele compreendia perfeitamente, por exemplo, as palavras do profeta Isaías, quando falava de um Messias sofredor, quando falava de um Messias de amor, né, de compaixão. Hillel era muito mais do lado assim, educar pelo amor, né? Ele era muito mais coração, ele entendia a lei muito mais pelo lado compaixão, coração, do que aquela questão farisaica e literal da lei mosaica, né? E Gamaliel, tendo sido educado pelo seu avô, ele tinha essa conduta também. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz alta, em voz baixa, com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e incoercível impulsividade do ex-discípulo. Tá vendo como Gamaliel, ele conhece bem seu discípulo, que ele fala aqui, comentando talvez o caráter generoso, ele não era uma pessoa ruim, mas naquele momento ele sabia que demover Saulo daquela posição, daquela opinião era impossível, né? Então, aumentando talvez o caráter generoso e incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. É uma característica de Gamaliel. Ele é sensato, ele é muito ponderado, ele não se deixa levar pela impulsividade, como no caso aqui, Saulo está sendo, né? Tendo voto nesse tribunal e não desejando
precipitar a solução de um problema de consciência. Então, veja como é que ele fala, né? Vale dizer que Gamaliel, aqui nesse momento, não faltava muito tempo para ele ser, é, como é que eu posso dizer assim, para ele se aposentar, né? E aí, quem ficaria no lugar de Gamaliel seria exatamente Saulo de Tarso. E aí, Gamaliel, cara ponderado, sensato, extremamente respeitado, né? Já seus cabelos brancos, talvez até careca, não sei. Ele diz assim, né? Para evitar um problema de consciência, porque aqui ele está falando o seguinte: ele diz, não, se eu for aqui me deixar levar pela impulsividade de Paulo, pode ser que nós todos aqui sejamos implicados na precipitação da condenação, ou seja, na morte de um homem. E ele não queria isso como um peso na consciência, né? Então, ele diz: precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço, até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Novamente, né? Saulo sabia que essa era a característica de Gamaliel, e era isso mesmo. Não se tratava simplesmente de uma oposição a Saulo, mas era o caráter de Gamaliel, era esse mesmo. Aquela advertência Aquela advertência contrariava-lhe de sobremaneira os propósitos resolutos, mas sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou. Ou seja, quando ele fala que a autoridade veneranda, ele está reconhecendo em Gamaliel uma autoridade moral, não é só a questão de que ele era mais velho, mas ele realmente tinha essa autoridade moral e, portanto, extremamente respeitado junto ao Sinédrio. Ou seja, você ir de encontro a uma ponderação de Gamaliel no meio do Sinédrio não era uma boa estratégia. Aceito a proposição na qualidade de juiz do feito, ou seja, novamente, olha a vaidade dele, né? Não, eu sou o juiz, então quem dá a palavra, a última palavra sou eu. Tudo bem, eu aceito. Aceita a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero que seja esse algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E propunha igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés. Aqui, gente, quando o Emmanuel fala isso, aqui ele está pontuando exatamente o início da perseguição, né, ao pessoal lá do caminho. E quando ele diz aqui, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por ele criada contra a lei de Moisés, aqui é uma falácia muito grande. Saulo está mentindo para si mesmo, né? Porque essa é a máscara que ele está usando aqui para justificar a sua frustração, a sua raiva, seu orgulho ferido. Então, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por ele criada contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem e confusão em suas próprias fileiras,
e ominoso esquecimento das ordenações divinas. Não tinha nada de ordenação divina. Tudo que havia criado, todos os ritos que foram criados pela lei mosaica, era tudo coisa externa, né? Conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta foi plenamente aprovada com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Tá vendo o que é experiência? Ele entendia muito bem o aluno que ele tinha e ele sabia que naquele momento Saulo tinha concedido, né? Já não iria ser lapidado imediatamente, então, ele também, Gamaliel, precisava conceder em alguma coisa. Ok, então você pode prendê-lo e pode começar a fazer as investigações com o pessoal do caminho. Aqui também, nessa fala de Saulo, a gente percebe que é nesse momento que, na verdade, mostra-se onde é que está o verdadeiro objetivo de todo esse movimento. Lembra que a gente fala sempre assim, né? No momento que Gesiel vai para o Sinédrio, existem duas, como é que eu posso dizer assim? Existem duas dinâmicas. Uma acontece no mundo encarnado, que é Saulo e Gesiel e os demais do Sinédrio, e no outro é numa outra dimensão espiritual, que é a força da luz com a força, né, das sombras. Porque aqui, exatamente nessa fala de Paulo, de Saulo de Tarso, aqui a sombra está dizendo assim, ó, meu objetivo é exatamente o pessoal do caminho, porque quem é que está... Jesus foi crucificado, mas quem foi que continuou o trabalho do mestre? Exatamente aquele pessoal lá do caminho, né? Então era preciso, por isso que ele fala na raiz, é preciso terminar, acabar com aquilo ali na raiz. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais altas, as mais latas, né, ou as mais amplas diligências a respeito das atividades do caminho, com ordem de admoestar, né, de repreender, corrigir e prender todos os descendentes de Israel, dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita judeu como repositório de veneno ideológico, com que o ousado carpinteiro nazareno, toda vez que ele se refere a Jesus, ele sempre usa palavras assim, né, para diminuir, com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. É, o moço tarcense, em frente de Estevão prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante. Tudo puxa-saco, né? Ciosa da hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado: Conto com todos, lutaremos até o fim. Ele falava isso, mas no fundo ele sabia que em todas as considerações que ele fez, todos os pontos, Gesiel sempre respondeu com brilhantismo, né? Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos.
mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo ante os grupos que se retiravam. es- tá bem difícil de ler aqui mesmo. Ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado, ou seja, mãos atadas, né? Antes de conduzido à prisão, polarizando os sentimentos do mestre. Não obstante a fadiga, tinha confortada a consciência, porque, lógico, ele sabia que ele conseguiu vencer a si mesmo, né? E deu testemunho. Com a sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. E pensar que para seguir Jesus, gente, era desse jeito, imagina, é dureza, né? É, em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus, que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas. Então, assim, não é querer justificar Saulo de Tarso, mas se a gente se colocar também no lugar dele, imagina, você foi uma pessoa educada, dentro da lei, e ele sabia de cor todos os antigos profetas. A grande maioria dos profetas falam de um Jesus, de um Messias, não de um Jesus, de um Messias que seria a redenção de Israel, que iria vencer, né, tirar Israel daquela opressão e tudo mais. Com a exceção do profeta Isaías, que falava de um Messias sofredor. Então, imagina você sendo educado dessa maneira, achando que o Messias vai vir lá na carruagem e vai, né? Aquele Messias bem terreno, né? Ele vem o rei e o rei reinará sobre todas as nações e tudo mais. Aí chega alguém que se diz o Messias. Aí você pergunta assim, tá, o Messias, ele é formado? Não. Ele foi educado? Não. Ele é doutor de alguma coisa? Não. Que título ele tem? Nenhum. Tá. O que que ele faz? Ah, ele é carpinteiro. E o que mais que ele faz assim? Ele anda com quem? Ah, ele anda com os pobres pescadores aí, anda a esmo aí pela cidade. Ah, ok. E com quem mais que ele anda? Ah, ele anda com algumas prostitutas, lavadeiras, leprosos, cobrador de imposto. Então, é impossível um cara como esse, um cara como Saulo de Tarso, criado e educado em meio à riqueza, né, de Israel, de Jerusalém, possível um cara como ele admitir que Messias veria desse jeito. E anda como? Ah, ele anda descalço, se veste de forma muito simples, não usa joias nem nada. Fala o quê? Fala hebreu? Não, ele falou aramaico. Aramaico era a língua que o popular, né, que se falava na rua. O hebraico se falava dentro do sinédrio, mas o aramaico era o dia a dia nas ruas. Então, assim, era bem difícil, né, você compreender. Para hoje, a gente sabe que Jesus é Jesus e é mais fácil para a gente aceitar. Naquela época não era tanto assim, né? Mas Você também, Ana, mas também porque também com a lei de Moisés, com ele sabendo, foi posto na cabeça deles que viria um Messias poderoso poderoso, de que guerra, iria porque dos exércitos, dos né? O exércitos, Senhor porque dos se, exércitos. eu acho que depende, porque eu acho que sim, eu fico pensando na minha cabeça, se naquela época dissessem que o Messias viria manso, meigo,
Como é que seria a reação? Será Não, que, não. será que eles aceitariam se fosse ensinado deles assim, dessa maneira? Você sabe que foi um negócio que, assim, por muito tempo eu não entendi. Assim, eu digo, gente, por que que Jesus, por exemplo, para ele entrar em Israel, ele teve que. Ah, ele pegou um burrico. Para que esse negócio desse burrico? Para que nesse dia? Então, assim. Aí depois de muito tempo lendo os livros e tal, foi que eu entendi o seguinte, tudo ele fez seguindo as profecias. Se a profecia dissesse assim, olha, ele vai entrar na cidade de Jerusalém no dia tal, com uma sandália cor-de-rosa e a outra sandália verde, ele iria pegar uma cor-de-rosa e a outra verde para que o povo, o próprio povo, reconhecesse que ele era o Messias das Escrituras, e mesmo assim o pessoal não. Então, era nesse detalhe que por isso que ele procurava determinadas coisas, sabe? Ah, vai entrar nesse dia, no dia de Ramos, vai pegar um burrico, vai, sabe, essas coisas assim. Ele fez tudo conforme as profecias. Aí aqui a gente entra no capítulo 7 as primeiras perseguições. Agora aqui o caldo começa a entornar para cima do pessoal do caminho, né? Então vamos lembrar, ano 35 primavera, mais ou menos, entre primavera e verão. Já houve então o julgamento de Gesiel. E aí começa. Saulo de Tarso, nas características da impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança, impressionado com o desassombro de Estevão em face da sua autoridade e da sua fama. Ou seja, ele foi realmente atingido, ele abriu a porta para uma obsessão, né? E ele foi atingido na né? Foi realmente fisgado pelo orgulho e vaidade. A seu ver, o pregador do evangelho infligira-lhe humilhações públicas. Está vendo como no íntimo ele sabia que ele não ganhou naquela discussão. Humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. Ele não ia deixar barato. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Ou seja, para eles, Saulo era o cara, né? Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tornando-o tomando-o por mestre no racionalismo superior. Ele era um doutor da lei, né? Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Ele era a esperança da juventude judaica. Na época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao ministério da lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. Casuística, fui até catar, onde é que eu botei? Casuística, teologia, conjunto de casos, discussões, né? Conjunto de casos, discussões. Ou seja, ele se especializou nessa questão de ficar ali discutindo e contra-argumentando, né? Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarcense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava. Ele era o próprio advogado, né? Aquele cara que tem o dom da palavra. No fundo, ele tinha o dom da palavra a nível racional, mas quando chegava no coração, né, faltou, né? No fundo, o seu ressentimento era
Aqui é que tá, aqui que eu acho, Gracinha, que ele realmente ele, ele mentia para si mesmo, mas ele não sabia que ele estava mentindo para si mesmo, porque quando Emmanuel fala isso, no fundo, o seu ressentimento era apanágio é qualidade. No fundo, o seu ressentimento era apanágio de uma juventude generosa e sincera, ou seja, dentro da sua da sua imaturidade, ele achava que ele, né, era isso mesmo, É ardorosa. hein? De uma juventude. Ah, no meu tá generosa. É. Mas É, generosa e ardorosa são duas coisas diferentes. no meu tá generosa e sincera, olha só. É, No no seu, meu tá eu vou até ardorosa. catar. O seu o seu livro é da FEB? É, É, o meu também, olha só. é. Interessante. No meu tá ardorosa. É, são duas coisas diferentes, né? Um Diferentes, negócio aí né? para a gente depois dar uma olhadinha nisso aí. O que você disse que era apanágio mesmo? Apanagem é qualidade. Qualidade. É. Mas veja que bom, então vamos lá. Ardorosa, mas ardorosa eu acho que vai mais, ardorosa e sincera, acho que está mais de acordo com do Com que ele. generosa com ele. É. Porque ele, de fato, ele acreditava naquilo, né? Ele estava enganado, mas acho que era sincero, de fato. Ele não É, era. ele dava o sangue dele por aquilo que ele acreditava, né? é, Entretanto, a vaidade ferida e o orgulho racial, o instinto de domínio, toldavam-lhe a retina espiritual. Então, ele estava cego, É. né? Ele estava realmente cego. Veja só, quando Emmanuel escreve super legal, e é nesse ponto aqui que eu acho assim, né? É, A semente que tinha lá, o solo que era Saulo de Tarso, ele era bom, a semente que havia ali na alma dele era boa. Mas para a gente ver assim a importância da educação de um jovem. Ele, obviamente, inteligente, e foi até nesse livro aqui, ó, que eu li, O Grande Amigo de Deus, de Taylor Caldwell. Esse livro, essa autora, ela também foi que escreveu, a mesma que escreveu Médico de Homens e de Almas, que é São Lucas, né? Eu adoro aquele. E ela escreve, o que ela escreve aqui, ela descreve toda a infância dele, como ele foi criado, como ele foi educado. Ele foi educado nos rigores da cultura judaica. Na cultura judaica, então, quem educava o filho, a primeira educação era a mãe. A mãe de Saulo. Aí depois, a primeira parte da educação dele foi a mãe, depois seguiu para doutores gregos, né? E alguns mestres lá do farisaísmo, até chegar em Gamaliel. Mas, inclusive, quando chegou em Gamaliel, a mãe dele, assim, meio que torceu o nariz, porque a mãe de Saulo de Tarso, ela era de origem já de família abastada, mas ela tinha meio que assim um ranço. Ela queria ser, como mostra aqui nesse livro, era como se ela quisesse ser vista como uma mulher da sociedade, quase como a matrona romana, né? Que naquela época assim o auge o status era você ser de família, né? Abastada e tal. Se você fosse uma patrícia romana, mais ainda. Então, ela não queria ser vista pelas patrícias romanas assim de É, cima para, sabe? Ela, então, ela meio que ela tinha um certo orgulho, uma certa vaidade que o marido achava isso meio tolo, o pai de Saulo de Tarso, mas ele nunca tava briga com ela não, e era isso mesmo e tal. Então, assim, quem colocou para mim, eu acho que quem projetou isso, essa questão desse orgulho, dessa vaidade, acho que foi a própria mãe. E depois ele
foi também, passou a educação dele para alguns dos fariseus na época, né? Então, assim, você vê o que é a educação, aquela primeira formação, como isso vai, né, até altas, enfim, vai longe, né? Porque ele não aprendeu orgulho e vaidade com Gamaliel, não foi. Não. Mas quando você lê aqui como é que era a mãe dele, que tipo de coisa que a mãe dele passava para ele, aí você, acho que aqui está a origem da coisa. É, Aí ele continua: no âmago das suas reflexões, odiava, tá vendo? De admiração, porque quando ele conheceu Estevão, ele admirou a inteligência, ele queria puxar Estevão para si. Agora ele está odiando. No âmago das suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava a Estevão. Porque Estevão disse assim, ó, cara, você não é essa coisa, a Coca-Cola toda, não. Considerado, então, como perigoso inimigo, né? Agora, veja só, gente, Emmanuel é demais. Odiava. Qual é o sentimento que é aliás, quando o amor adoece, ele vira o quê? Ódio. Então, aquela admiração, quando ele viu aquilo ali para ele, ele se encheu, né? Ele disse, nossa, que coisa bacana, ele admirou. Mas depois, quando ele viu o seu próprio orgulho ferido, aquele amor adoeceu, virou ódio. E também porque eu acho, né? Quando ele entrou nessa discussão, ele não pensava que ele fosse perder, Não. de jeito nenhum. Então aquilo foi um susto Foi. E ele lembra que tudo ele fez, ele armou aquele circo todo no todo. Sinédrio justamente para poder intimidar a Estevão e Estevão Não só intimidar, como aparecer também. como aparecer, adorava, né? Lembra que ele Adorava. utilizou de artifícios do tipo assim, ele não poderia jamais ter sido juiz porque a denúncia tinha partido dele, ele sabia disso, então ele foi catar um cupincha, um subordinado, para fazer aquele subordinado, fazer a denúncia. Depois ele articulou para ele ser escolhido juiz. E ele também percebeu, como foi dito anteriormente, que algumas pessoas começaram a balançar A balançar. e ele estava caindo do trono dele. Gisiel não perdeu a viagem. Não, Gisiel conseguiu levar algumas pessoas para o pessoas. cristianismo, mesmo ali, né? Mesmo É. saindo algemado de lá. Aí ele continua: não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina, aparentemente simples, mas que vinha a abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Óbvio, é a tendência mais natural do ser humano é aniquilar tudo aquilo que vai contra a vontade, o princípio estabelecido. A opinião, né? Perseguiria inflexivelmente o caminho na pessoa de quantos lhe estivessem associados. É aqui, nesse momento que ele está pensando aqui, que eu digo assim, gente, olha, isso é que é obsessão de nível, que mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha, tá vendo? Olha só os pensamentos sinistros dele. Mobilizar A, é o ódio mesmo, né? A o ódio, vingança. mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível, certo? Deveria contar com as admoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, a seu ver, se deixariam embair
pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado com as novas escrituras, mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria a seu lado, animando-o na empresa começada. Ou seja, ele já contava que Gamaliel iria tentar o lado reconciliatório da coisa, mas para isso, então, ele já estava montando a estratégia no sentido assim, não, eu não vou conversar então com esse lado mais moderado, eu só vou conversar com o lado mais extremo que está concordando comigo, né? Agora você vê como é que isso, essa discussão, né, essa coisa, como é que isso afetou ele, né? Como- E, Porque e, ele não e parou de maquinar as coisas de ardiloso, ardiloso, manipulador e até, ardiloso. E, mas gente, tocou na ferida. para você ver, e ele é uma pessoa boa, ele não é uma É, pessoa ruim, né? Se isso acontece com ele, imagina nós, meu Deus. Jesus mas é toma aí que conta, como você diz vê, Joana. mas é aí que você vê, né? Porque mesmo você sendo uma pessoa boa, né? Mas se você não está preparado realmente, porque você pode ser uma pessoa boa, mas quando você é testado dessa maneira, Orai e até vigiai, minha filha. onde você é boa. Orai e vigiai. Tá Exatamente. vendo? Orar e vigiar. No dia seguinte, a prisão de Estevão procurou arregimentar, tá vendo? Começou, ó, ele não deu descanso, gente. Não, No dia seguinte, procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A acata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo e, olha só, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. Ou seja, ele não queria saber dos moderados, não queria saber dos pacíficos, ele só queria saber daqueles que queriam sangue. A inspiração dos prudentes não o interessava. Necessitava de temperamentos análogos aos seus para que o cometimento não falhasse. Tá vendo? Obsessão assim, gente, um ódio que ele perdeu a paz dele, né? perdeu a paz. E para você ver o que é, como é que você vai procurar, como diz lá na Bahia, fala assim, né? Boi preto procura boi preto. Quando você está com sangue nos olhos, você nem quer que alguém chegue junto de você lhe trazendo uma Uhum. palavra pacífica, Sim. né? Que coisa Uhum. estranha, né? É. Depois de consertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial, porque ele era sinédrio, mas quem estava ali mantendo a ordem das coisas era Roma. Então Roma. ele tinha que ter ali a anuência também do poder romano, para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. Então ele tinha que pedir permissão. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera. Para os romanos, isso aí era briga de judeu, sabe? Ele não estava nem aí. Então, Saulo, sabendo disso, ele tinha que conseguir encontrar argumentos para poder ganhar a simpatia do romano. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Porque, óbvio, o doutor da lei ele foi dizer o quê? Olha, eu estou aqui lhe apresentando um cara que é um. Como é que ele usa aqui? Ah, um insurgente, né? Um cara que está querendo causar tumulto e tudo mais.
Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, olha, olha que outra dica que Emmanuel está dizendo. Saulo era rabino? Saulo não Não era era rabino, rabino. mas ele se apresentou ao romano, à autoridade romana, como tal. Tá vendo? Ele era doutor da lei, ele ainda não era rabino, mas ele se apresentou como tal. Olha que ardiloso. Fez-lhe sentir com a displicência do homem de Estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, tá vendo? Era esse tipo de palavra que ele estava Uhum. utilizando, né? Que perturbavam o ritmo das manifestações de fé, que é exatamente isso, é esse tipo de palavra. O romano não podia dizer assim, ó, está causando perturbação, está causando tumulto. A Roma não interessava isso. É. Aos santuários na Cidade Santa, concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga, ou seja, a escritura, né, a permissão, Uhum. para o feito colimado, ou seja, para o feito desejado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. Eu vou, já são 9h29, eu vou terminar por aqui hoje, que dia é hoje? 31, né? É, então, a gente vê o quê? Que ele está utilizando de toda a sua influência e até acrescentando pontos a mais para poder não ter nenhuma falha no seu plano de levar, né, o Estevão ao apedrejamento, mas mais do que isso, ele está dizendo aqui logo no começo, logo antes, ele está dizendo assim, é, tá, 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 Aquilo virou um gol para ele, né? perseguiria, perseguiria inflexivelmente o Possivelmente. caminho. Esse era o plano de quem? De Saulo? Não. Esse era o plano das sombras. É. É. Saulo só estava de orgulho ferido. Imagina o dia que esse, Mas ele imagina abriu esse porta, homem, né? ele abriu porta. Então, Ele quando abriu você vai porta. vendo isso aqui, imagina a hora quando ele cai em si, que ele percebe assim, gente, que M que eu fiz? Eu fui um tolo, né? Eu fui um tolo. Emmanuel fala isso, que diz que as transformações mais profundas foram a de Madalena e E- a de Uhum. Paulo de Tarso. Emmanuel fala isso, que foram as duas assim, mais, quando esses dois viram a moeda. Sendo que a de Saulo de Tarso, eu acho que deve ter sido, não sei, quem sou eu para E ele é saber de Maria? extremista, né? Porque quando ele É, vira a moeda, também é no extremo, né? aí ele vai para o outro. Né? É também no Para você extremo. ver que ele é verdadeiro naquilo que É, ele defende, né? defende, exatamente. É isso aí, Uma vez meninas. compreendido, ele vai fundo. É, É ele impressionante. é demais mesmo, né? Apóstolo dos É. gentios. Então, até mais a gente na próxima, na Dá um outra quadra. beijinho aí nas suas tias. E na Beijo, tia próxima a gente Beijo, Zélia. tá. Beijo, tia meninas. Zênia. Boa Beijo, boa noite a noite. todas. Beijo, Beijo a Jô. todas. Beijo a toda. Eu vou Obrigada. deixar vocês batendo papo. Beijo. Beijinhos. Tchau, tchau, Beijo. meninas. Tchau, Tchau. tchau.